Aqui tá ótimo, Yasmin. Alguma dúvida, Yasmin? Alguma demanda para trazer do teu plantão para nós? Alguma coisa? Não, no momento não. Tá conseguindo associar, Sim, tipo, nossa mentoria com o que tu tá vendo na uhum, prática e tal? sim. Legal, legal. Tá? Vou compartilhar aqui minha tela. E... Compartilhar. Tá. Pam, pam. Tirar isso daqui. Não, não. Pam. Legal, legal. Ficou bom. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre isso, né? Fizemos um compilado, na verdade, né? A gente trouxe de novo esses conceitos de classificação, falamos sobre disparo ineficaz, falamos sobre autodisparo, falamos sobre delay de disparo, falamos sobre duplos disparos, falamos sobre disparo reversos, né? E aqui, olha, a gente vai entrar nas assincronias de outra fase, né? Vamos entrar aí nas assincronias de fase 2, tá? Assincronias de fase 2. Beleza? Beleza. Então, bora lá. Conseguindo ver bem o laser aí? Sim, Então tá, show de bola. Ah, nós estamos trabalhando aquela divisão, né? A gente tem a fase um, né? Que aqui tá as assincronias de disparo, todas aquelas que a gente já falou, tá bom? A gente está entrando agora na fase 2. Na fase 2 já vão ser as assincronias de fluxo, tá? E daí eu vou puxar duas assincronias para ser mais preciso. A gente vai ter um fluxo que é em excesso, fluxo em excesso, e outro que é insuficiente, né? Ou está acontecendo algum problema porque tem muito fluxo sendo entregue, tá? Ou tem problema porque está tendo uma demanda baixa de entrega de fluxo. O paciente queria mais, tá tentando, tá correndo atrás e não tá chegando, tá? Então esses dois problemas que a gente vai falar agora, tá bom? E ainda hoje nós também vamos falar das assincronias aqui de fase 3, que já são as assincronias de ciclagem. Ou vai ser uma ciclagem tardia. Isso aqui ocorre quando o tempo inspiratório é extremamente elevado, tá? Ou tu vai ter uma ciclagem precoce,
ou como algumas pessoas chamam de ciclagem prematura. Ciclagem prematura é quando o tempo in já é muito baixo, tá? A gente vai falar hoje basicamente das fases 2 e 3, tá bom? Então, entrando agora nas sincronias de fase 2, vamos falar agora um exemplo dessa aqui, ó. Que é quando o fluxo está sendo entregue de forma excessiva, tá? De forma excessiva. Então, falando sobre essa sincronia, é isso, olha lá. Velocidade excessiva de insuflação, tá bom? Pode falar assim também, velocidade excessiva de pressurização, pode. Fluxo de demanda acima do limiar, pode. Então, qualquer coisa que remeta à compreensão de que está sendo entregue um fluxo além do que é necessário, pode ser feito, pode ser utilizado como descrição, tá? Beleza? Beleza. Principais causas, né? Vamos falar um pouquinho de causa. Fluxo inspiratório alto. Esse fluxo inspiratório alto, ele principalmente quando a gente tá imaginando ali um paciente no modo VCV, tá? Principalmente em modo VCV, tá bom? Onde a gente consegue ajustar o fluxo do ventilador exatamente, né? Consegue pré-determinar, setar ele, né? Então, às vezes, quando você seta um fluxo inspiratório muito alto, pode ser que ocorra esse probleminha que a gente está vendo aqui, ó. Tá? A gente está vendo aqui. Aqui no caso não é modo VCV, é um modo PCV, então não é esse take aqui, não é essa foto aqui que nós retiramos, não é do modo em questão, tá? A gente já vai trazer situações também no modo VCV, tá bom? Mas se eu tiver em modo a volume, eu erro esse fluxo inspiratório alto quando eu seto lá nas minhas variáveis que são diretas, né, do modo, e coloco lá um fluxo alto, beleza? Beleza. Bora falar um pouquinho de fluxo. Geralmente esse fluxo ele vai ali para um paciente adulto ficar entre 20 a 30, 20 a 35 litros por minuto, geralmente, tá? Já que a gente sempre pensa o VCV para uma situação de passividade, tá bom? Uhum. Mas tem paciente ativo que consegue ficar bem em volume? Tem. Tem paciente que consegue. É ideal e esperado isso? Não, não é. Né? Porque ele vai ficar ativo na ventilação a volume, mas vai receber sempre o mesmo volume, sempre na mesma velocidade de entrega. Se ele quiser, ótimo. Basta que ele dispare a máquina, não tem problema nenhum. Só que a maioria dos pacientes chega uma hora que começam a reclamar do modo volume controlado por causa dessas regras, né? Uma hora Sim. eles querem respirar um pouco mais de ar, um pouco menos, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais lento e o volume não vai rolar, tá? Pensando ainda no VCV, Yasmin, outra coisa que pode também acabar influenciando nessa sincronia, tá? Apesar do nome ser fluxo excessivo, a, a gente pode ter influência do próprio volume corrente. Como assim? Volumes correntes mais baixos podem induzir o paciente a essa sincronia, tá? Às vezes a velocidade de entrega tá até ok, mas a quantidade final do volume do ar tá abaixo do que o paciente quer. E isso faz com que ele comece o quê? A tentar correr atrás do volume que ele quer.
Só que em volume controlado, lembrando sempre, não é essa foto aqui, tá? Não é essa foto. Mas em volume controlado, ele vai fazer força e não vai ter. Vai fazer força e não vai ter. Vai fazer força e não vai ter. E aquilo vai progressivamente aumentando, até mudar o padrão de assincronia, tá? Tu sai de uma sincronia de fluxo excessivo e ele começa a entrar numa sincronia de fluxo insuficiente. Consegue entender isso, mais ou menos? Uhum. Tá? Então, no início, o problema era só o excesso de velocidade de entrega, tá? Mas aí, vai, ele começa a não alcançar aquele volume final que ele quer e ele já começa a sair de um quadro de pressurização rápida para um quadro de demanda baixa. E ele faz força, ele sai de uma sincronia de fluxo excessivo para entrar numa sincronia de fluxo insuficiente, tá? Beleza? Beleza. Show. Mas eu te confesso que essa assincronia aqui no perfil, pelo menos mais tradicional e mais clássico, como a gente conhece, ela é melhor caracterizada no modo pressão controlada. Por isso que eu trouxe aqui esse gráfico aqui no modo PCV, tá? Ela é mais caracterizada no modo pressão controlada. Apesar do nome ser fluxo excessivo, o principal gráfico que a gente consegue verificar isso aqui é no gráfico de pressão. Porque o gráfico de fluxo em PCV, ele é livre, né? É um gráfico livre. Então, as deformações de assincronia nele, elas, para essa sincronia em especial aqui, a gente não vai conseguir ver muita coisa aqui no gráfico de fluxo, tá? Mas ela vai mostrar o que está fugindo do padrão, o que está fora da normalidade, aonde ela tenta controlar. Aqui é onde ela tenta controlar. Então eu tenho aqui um nível de pressão que eu predetermino, ó, que é daqui até aqui, tá? Vamos dizer lá que eu quero um delta de pressão de 10. Beleza? Só que o que Beleza. acontece? Esse pulmão, ele pressuriza tão rápido que a pressão no início dessa insuflação acaba atingindo um valor acima do que está predeterminado. Aí o que a máquina faz? Epa, já que fugiu, escapou, ela vem e tenta conduzir para baixo novamente. Então, nessa tentativa aí de controle de pressão, é por isso que ela acaba formando esse padrão aqui, ó, que nós chamamos de overshoot, tá? Overshoot. Esse overshoot ele pode acontecer, nesse caso, aqui no início do gráfico, no início da fase inspiratória, ou lá no final, mas aí já vai estar relacionado a outras situações que não são de fluxo excessivo, tá? Então, resumindo tudo que eu falei aqui sobre a análise gráfica, qual que é o perfil, né, o que destaca, o que é mais tradicional de nós identificarmos essa sincronia? É no modo PCV, tá bom? No modo PCV, no gráfico de pressão, observando o overshoot na fase inicial da inspiração. Tem um nome que eu evito falar porque incomoda muita gente, mas a grande maioria usa, tá? Que é o termo overshoot de entrada. Eu tô com overshoot de entrada. Isso é algo que esse termo popularmente pegou muita força, tá? Então é bem comum da gente ouvir no dia a dia. Mas quem
fica mais afundado na parte científica, termos mais técnicos, né? Reconhecidos, discrimina um pouco essa terminologia, porque não é um termo técnico que é classificado, né? Que é reconhecido na literatura, tá bom? Mas para nossa comunicação e tal, isso é uma coisa, por exemplo, que a mim não afeta nada, tá? Se alguém chegar comigo e dizer, pô, o paciente está com um overshoot de entrada, pô, eu vou entender o que o cara tá falando, entendeu? Outro termo que estão tentando utilizar também, modificar. O paciente está com overshoot inicial. Overshoot final, que seria o overshoot de saída, entendeu? Então tem alguns termos, o pessoal usa aqui, ó. Overshoot, o que mais? Espícula. Uma espícula que se forma aqui. Outro termo, se tu pegar a espícula aqui, ó, e puxar pro inglês, tu vai ver esse termo aqui, ó. Spike, tá? Então tem sim alguns papers que utilizam esse termo aqui, ó, spike, tá bom? Então tudo isso aqui é falando dessa pressão que escapa, né? Uma pressão que escapou acima do que era para ficar, tá? E como esse gráfico aqui, ele tenta controlar, né? Isso aqui, ele tenta controlar a pressão, ele nessa tentativa de tentar manter ela controlada, acaba formando esse spike aqui, essa espícula no início da fase inspiratória. Então isso aqui é o clássico, né? A forma mais tradicional aí de nós classificarmos essa sincronia, tá? Falando de novo de causa, né? Então eu posso estar tendo um fluxo de ataque muito alto, né? Posso ter um rise time muito acelerado. Então a gente vê aqui, ó, nesse gráfico que no início tá subindo muito reto, né? Muito tá pressurizando de forma rápida esse pulmão. E para cada causa vai ter um tipo de resolução. Então a gente tem que ir sempre naquela ordem, naquela tríade. Primeiro a gente identifica a alteração. Primeiro identifica a alteração. Qual que é a alteração que a gente está identificando? Essa aqui, ó. Opa, tem uma espícula aqui, ó. Identificamos. Primeiro passo é esse, tá? Depois da identificação, a gente vai tentar fazer a classificação dessa alteração. Qual que é o perfil padrão aqui? Isso aqui é um fluxo excessivo. Beleza. Já foi. Classificamos. Agora a gente vai entrar na parte das causas. Para depois pensar em resolver. Se tu pular essa ordem, a chance de você errar, né, no objetivo final, ela aumenta, infelizmente. Tá bom? Então a gente vai trabalhar agora nessa causa aí, resolução, tá? Como eu falei, isso aqui pode ocorrer quando o fluxo de entrega está muito elevado. Então, se o problema é esse aqui, fluxo de entrega muito elevado, é só eu ir lá e reduzir o fluxo inspiratório, tá? Mas sempre lembre, se tiver em modo volume controlado, essa redução do fluxo, uma hora ou outra, pode induzir o paciente a migrar de assincronia. Tá bom? A migrar de assincronia. Tu vai reduzindo o fluxo, ele começa a se incomodar também.
Aí ele vai querer fazer mais força, aí ele sai de um fluxo excessivo para ir para um fluxo que é insuficiente, tá? O problema dessas assincronias de fluxo, Yasmin, a grande verdade é que elas não são só influenciadas pelo fluxo. Elas também, tá? São influenciadas pelo volume. Apesar do nome ter o fundamento de fluxo, ela também acaba sendo influenciada no volume. Então, o volume final, ele acaba influenciando, tá? Essas características dessas assincronias de fluxo. Beleza? Beleza. Show. Então, bora imaginar aqui, tá? Imagina que tá no modo VCV aqui e tu botou um fluxo, sei lá, botou um fluxo de 38, modo VCV. Então a ideia é pegar esse fluxo e baixar, tá? Para quanto? Para quanto? Não sei. Baixa devagar, baixa para 35, vê se resolve. Não resolveu, baixa para 30, vê se resolve. Ah, resolveu, aí dá o tempo. Aí às vezes você sai de um fluxo de 38, baixa para 30, passa 2 minutos, 3 minutos, quando vê tu começa a ver o paciente fazendo um esforço que ele não estava fazendo, porque migra de assincronia. Então, em resumo, o modo VCV, Yasmin, a gente coloca aqui para ser didático, né? Mas ele não é um modo ventilatório para o paciente ativo, não é. Definitivamente não é. Eu confesso a você, tá? Eu confesso a você. No mínimo, eu tento. Quando eu vejo um paciente ativo, no mínimo eu tento passar ele para pressão, tá? Ou PCV ou PSV, tá bom? O modo Uhum. VCV, ele é um modo que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas. Mas não é porque eu gosto que eu vou conseguir usar em todo o paciente. Até porque quem escolhe o modo não sou eu. É a característica que teu paciente vai apresentar, tá? Beleza. Agora bora falar sobre Rise Time. O Rise Time, ele pode estar sendo entregue muito rápido. Então, olha só, eu tenho um gráfico aqui. Vou fazer um gráfico de pressão no modo PCV aqui, igual esse aqui do lado, tá? Então tá aqui a Uhum. linha, o paciente fez força, beleza. Teve o ciclo. Só que a pressão subiu acima do que era esperado, tá? Só que se tu observares, essa pressão ela sobe aqui, ó, de uma maneira o que bem reta, né? Bem reta, ó. Tchá. Então, uma forma de resolver esse problema é eu dando uma quebrada nessa parte bem aqui, ó. Então eu tenho esse excesso aqui que eu tô pintando aqui, ó. Excesso de pressão que tá escapando. Então eu posso dar uma quebrada bem aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Para resolver isso aqui. Como? Aumentando o rise time. Então eu posso vir lá no rise time, aí eu dou uma olhadinha. Poxa, tá quanto aqui ajustado esse rise time? Ah, o rise time tá, sei lá, 0,1 segundo, por exemplo, tá? Então tá lá o gráfico, tá aqui o overshoot. Pá, eu posso pegar esse rise time aqui e dar uma aumentada para 0,2. Posso dar uma aumentada para 0,3. Eu vou aumentar o suficiente para eu tentar resolver esse problema. Daí, na hora que eu aumento o rise time, fez força, esse gráfico já vai pressurizar de uma maneira um pouco mais inclinada. E a tendência é o quê? É que acabe sumindo.
esse fluxo em excesso, essa espícula, tá no início da fase inspiratória. Bora pensar em lesão pulmonar. Não consegui resolver, Walter. Foi, não consegui resolver. O que eu posso pensar em lesão pulmonar? Ó, eu confesso a ti que até hoje, tá? De todos, e sempre estou buscando me aprofundar nessa parte de assincronia, não é muito claro o potencial de lesão a respeito dessa assincronia aqui. Não estou dizendo que ela não tem, estou falando que não é claro, tá? Existe assim até alguns estudos ainda de não tanta relevância assim, mas estudos consideravelmente bons que já estão classificando o potencial de lesão de cada sincronia, tá? Cobra para mim para eu te passar esse estudo. Tá na minha cabeça aqui, eu tenho só que procurar aqui em que pasta tá. Mas eu tenho ele. E tu vais ver que essas assincronias aqui de, principalmente a de fluxo excessivo, tá? Porque a de insuficiente, ela gera assim um potencial de moderado a grave ali, tá? Um fluxo insuficiente, tá? Que pode levar o paciente à fadiga, enfim. Mas o fluxo excessivo, ele ainda não é bem claro, tá bom? Se tu tiveres um paciente com uma mecânica ventilatória boa, aceitável, com um quadro pulmonar ok, aquele paciente que está em ventilação e tal, mas a parte pulmonar em si está segurando legal, de repente ele está preso no ventilador por alguma circunstância clínica externa ao quadro ventilatório e pulmonar. Dificilmente tu vai ter problemas ou vais encontrar esse tipo de assincronia aqui, tá? Porque por mais que o fluxo de ataque esteja mais acelerado, mais rápido, o pulmão ele tem uma capacidade de se deformar ali satisfatória. Mas em quadros pulmonares onde as características estruturais e fisiológicas do pulmão já são mais prejudicadas, quando você pressuriza muito rápido esse pulmão, essa capacidade de deformação pulmonar um pouco mais alterada, aí pode deflagrar esse tipo de situação, tá? Mas ainda não é tão claro esse potencial de lesão nessas circunstâncias, tá bom? Mas até que se prove do contrário, toda a sincronia que eu vejo, se eu tiver habilidades e possibilidades de resolver, resolvo. Até porque a gente tem que ter muito cuidado com a atual moda que está tendo. Qual que é a moda agora? Nem toda sincronia precisa de correção. E isso está deixando, né, os profissionais, principalmente naquelas situações onde eles não conseguem resolver o problema, numa zona ali muito arriscada. Tá? Muito arriscada. Então, se tu tiveres habilidades para resolver, se tu tiveres possibilidades e recursos para resolver, sempre deixando o paciente num estado de melhora, faça. Tá bom? Faça. Beleza? Beleza. Show. Ficou alguma dúvida em relação ao fluxo excessivo? Não. Beleza. Então, resumo dele. É uma sincronia onde o fluxo, né, de entrega ele fica acima do limiar, né, necessário. Ele é mais comum de ser identificado no modo PCV, principalmente no gráfico de pressão, deflagrando aqui o overshoot de entrada, tá? Que é essa espícula iniciada aqui no início da fase inspiratória. Principais formas de resolver isso. Pode diminuir o fluxo de entrega, tá? Como aumentando o teu rise time para dar uma quebrada aqui no início, ó, deixar um pouco mais inclinado, tá? Tirando essa velocidade aí de entrega. Na maioria das vezes resolve esse problema. Ok?
Saímos do fluxo excessivo para entrarmos no fluxo insuficiente. O que é engraçado é que, falando de fluxo excessivo, é mais comum encontrarmos essa sincronia em modo PCV. Quando eu falo de fluxo insuficiente, já é mais comum encontrarmos no modo VCV, tá? Por quê? Olha só como faz total sentido. Ah, no modo volume controlado, tá? Deixa eu botar uma tinta de caneta que eu consigo enxergar aqui. Caneta vermelhinha. No modo volume controlado, né? Modo VCV, eu tenho controle do volume e tenho controle do fluxo. Mas tenho da pressão? Não tenho. Tá? Não tenho controle da pressão. Tá bom? Então, na hora que esse paciente, olha a linha vermelha aqui embaixo. Na hora que esse paciente fizer um esforço e essa pressão cair, ele não vai ter lá em cima o que ele quer. Não vai ter lá em cima o que ele quer. Por quê? Tanto o fluxo quanto o volume corrente são fixos. Por isso, por essa característica que é muito comum nós identificarmos essa sincronia no modo volume controlado. Tanto que uma das formas de resolver essa sincronia é tirando do modo volume controlado. Tá? Então, o fluxo excessivo, ele também vai ser dos 3 gráficos escalares, ele também vai ser melhor identificado também no gráfico de pressão. Só que agora, num outro tipo de desenho. Antes eu tinha um over, né? Overshoot. Agora você tem um undershoot. Esse termo, ele caiu mais em desuso hoje em dia. Mas há alguns anos atrás ele era ainda muito utilizado. Undershoot, tá? Que é justamente essa queda de pressão aqui, ó. Então esse gráfico de pressão era para ter esse desenho aqui, ó, vou fazer pontilhado, ó. Pá, 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 pá. Era para seguir esse desenho, mas eu tenho uma pressão aqui, ó, que não segue esse desenho. Ela tá formando uma queda de pressão. Então essa queda de pressão aí que ocorre no gráfico de pressão é o paciente fazendo força, correndo atrás de um fluxo que ele quer mais alto, correndo atrás de um volume que ele quer mais alto. Mas ele vai ter em modo volume controlado? Não vai ter. Não vai ter. Ele vai ir infinitamente fazendo força e não vai ter. Vamos falar de causas. Essa sincronia aqui é engraçada, tá? Talvez de todas é a que tem mais nomes. E são vários nomes, tá? São vários nomes. Então, essa sincronia aqui no Brasil, fluxo insuficiente, fluxo insuficiente. Outra, fome de fluxo ou fome de ar, alguns falam. A paciente está com fome de fluxo, tá? Fome de ar, beleza? Deixa eu ver outro que o pessoal utiliza. Assincronia, tá? Assincronia de fluxo. O pessoal às vezes fala assim. A paciente está com uma sincronia de fluxo aí, tá?
Outro. ahn, Esse aqui é um termo mais atual. Work shifting, tá? Work shifting. Que puxando, tentando puxar uma tradução seria alguma coisa, desvio de trabalho, mudança de trabalho, querendo dizer que o trabalho, né, o que o paciente está fazendo é um trabalho que está aumentado em virtude de não ter aquilo que ele quer. Então tem um desvio do trabalho, uma mudança do trabalho, né? Então o work shift é um termo mais atual, que ainda não ganhou força para cá para o Brasil, tá? Mas se tu fores ler, tá, os artigos de assincronia mais atualizados, tá? Se tu fores acompanhar discussões clínicas sobre assincronia mais atualizadas, todo mundo utiliza o termo work shift, principalmente para fora, tá? Work shift. Então tudo isso aqui tá se relacionando a isso aqui, tá bom? Então Beleza. essa fome de fluxo pode ser uma causa. Então, se tu identificou que o paciente está com essa sincronia, porque ele está com fome de fluxo, qual que seria a resolução? Aumentar o fluxo. Não é verdade? Aumentar o Sim. fluxo. Então, se tiver em modo, por exemplo, tá? Que é o caso aqui. Se tu tiveres em modo volume controlado, é só tu ir na máquina, aumentar o fluxo que estava em 30, aumentar ele, sei lá, para 40, 50, até o paciente se satisfazer. Ah, Walter, e se eu chegar a esse valor aqui, 50, até no máximo, tá? Sugiro no máximo ali 60, tá bom? Não resolveu, sai desse modo. Sai desse modo, tá bom? Ah, se o teu problema for uma situação agora diferente, tu tens agora um paciente que está em subassistência ventilatória. A gente já sabe classificar isso aí? Já. Normo assistência, super assistência, a gente já sabe, porque agora a gente sabe monitorizar a mecânica ativa do paciente. Como? Diversas formas. P01, PMI, Delta POC, PMUS, Driving Pressure Transpulmonar, né? Já tem vários ali critérios para poder ter uma boa classificação da participação desse paciente. Classificou, é subassistência, com certeza o que tu tá ajustando é pouco para ele, então aumente o quê? A P20. O que é a P20? É a pressão do ventilador. Aumente. Aumente ela. Então entregue para esse paciente um fluxo mais alto, entregue para esse paciente um volume corrente mais alto. Ah, eu tô em modo pressão. Tô em modo pressão controlada. Eu posso ter essa sincronia no modo pressão controlada? Pode ter, tá? Pode ter sim. É habitual? Não é para ter, porque lá em pressão controlada o fluxo é livre. O volume é livre. Se ele fizer força e ele tiver uma boa mecânica, ele vai conseguir chegar no que ele quer. Então, era para ter? Não era, mas acontece? Acontece. Então, se o teu problema é subassistência, então aumente os parâmetros do ventilador para entregar mais assistência para o teu paciente, tá? Ah, não, Walter, mas eu posso ter esse padrão aqui de assincronia em outra circunstância. Eu posso ter isso porque o drive do paciente está exacerbado, mas não é o problema na máquina. Ele está ansioso, está com dor, está com uma descompensação metabólica, algum distúrbio metabólico que está hiperestimulando o drive ventilatório dele, algum fator externo que esteja hiperestimulando, né, o centro respiratório dele, alguma coisa que não está ligado diretamente com a máquina. Pode deflagrar essa sincronia aqui? Pode. Então, se tu perceberes que é algum fator externo que está relacionando, então tem que ir lá fazer uma boa
avaliação e resolver a exacerbação, seja de qual origem. Sempre lembra, as sincronias, elas podem ser consequência de fatores que são ventilatórios ou não ventilatórios, tá? Nem toda a sincronia é problema da máquina, do que tu botou lá de parâmetros. Às vezes é algum fator externo que está deixando o paciente com um padrão assincrônico. Pode ser até, às vezes, defeito da própria máquina. Então, para não causar a você uma frustração, né? Porque me causava no início, entendeu? Porque eu estudava tanto sobre a sincronia, e quando chegava na hora que eu conseguia identificar e classificar, eu presumia a causa. Na hora que eu ia para a resolução, não resolvia. Ah, meu irmão, o cara me enganou. Esse cara não é ruim, não vou mais seguir ele não. Ah, mandou fazer negócio, fiz, não deu certo, é mentira. Então não é bem assim, tá? Então existem fatores que são ventilatórios ou não. Aqui, a maioria das situações, se é um curso de aprofundamento de ventilação mecânica, lógico, eu tenho que abordar causas que são ventilatórias. Mas nunca devo deixar de mencionar para ti que a gente pode ser o quê? Enganado por fatores externos, não ventilatórios. Tudo bem? Tudo bem. Show, tá? Show de bola. Pam, 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 pam. Então, tradicionalmente, tá? Um resumo agora. Tradicionalmente, a sincronia de fluxo insuficiente, ela é mais comum no modo volume controlado. Em qual dos três gráficos escalares que é mais clássico eu ver essa alteração? Aqui, ó. Gráfico de pressão. Observando essa queda, né? Essa diminuição aí da pressão, que é chamada de undershoot. É comum hoje em dia? Não, perdeu força esse termo, tá? Mas os mais antigos ainda reconhecem, tá bom? Hoje é mais chamado só de queda de pressão, tá? Uma queda de pressão, tá bom? Então, em teoria, é uma velocidade lenta, né? De insuflação. Principais ali causas: fome de fluxo, situações de subassistência, drive ventilatório exacerbado. Como é que eu resolvo isso? Posso aumentar o fluxo, posso aumentar a P-vent, né, o suporte ventilatório do paciente, principalmente se for uma situação de subassistência. E se o problema for drive exacerbado, tem que ir lá e resolver a exacerbação, tá? Pode ser, às vezes, até um padrão neurológico, sabia? Causando isso aí, tá? Então a gente realmente tem que dar uma boa investigada, tá bom? No modo PCV, Walter, tu falou que pode acontecer, mas não é tão comum. Como é que seria no modo PCV? No modo PCV é bacana, tá? No modo PCV é bacana. Ou desculpa. Não, não, modo PCV mesmo. Modo PCV mesmo. Por que eu digo que não é comum? Poxa, essa sincronia, o nome é fluxo insuficiente, mas em PCV, o gráfico de volume é livre. É livre. Então, se o paciente quiser mais, ele consegue aumentar esse volume aqui. O gráfico, né? E o controle de fluxo aqui também é livre. Então, se o paciente quiser mais, ele também consegue puxar mais fluxo aqui. O que é controlado no modo PCV vai ser o quê? A pressão. Mas isso aqui é a P-vent que eu coloco na máquina, né? Se o paciente fizer, por exemplo, mais força aqui embaixo, ó, que é a PMUS dele, ele vai fazer o quê? Com que o fluxo aumente e o volume corrente aumente.
Então, em teoria, não era para acontecer, tá? Mas existem diversos fatores que podem deixar o paciente sim em subassistência ventilatória, mesmo no modo PCV. Então, em qual dos gráficos que eu consigo caracterizar melhor essa sincronia de fluxo insuficiente em PCV? Como é, Walter, que eu posso olhar para o ventilador mecânico, bater o olho, é fluxo insuficiente? É quando, uma das situações, tá? É quando eu consigo ter uma comparação entre ciclos ventilatórios. Então, imagina que agora eu vou fazer um desenho aqui de um ciclo controlado em PCV, tá? Até botar aqui em cima, ó. PCV. Vou fazer aqui um ciclo controlado, vou fazer um gráfico de fluxo. Então tá aqui, o paciente fez força, deslocou o fluxo para cima. Não, primeiro eu vou fazer um ciclo controlado, tá? Vou fazer um Czinho aqui, ó, controlado. Então tá aqui o gráfico de fluxo. Aí a máquina mandou o fluxo, beleza. Chegou lá no pico de fluxo inspiratório, desceu, pico de fluxo ex, voltou. Esse foi um gráfico de fluxo no modo PCV, ciclo controlado. Aí um pouco mais à frente, o paciente faz força, ele dispara a máquina. Agora, um azinho de ciclo ativo. Aí ele fez força, deslocou fluxo. Ele veio aqui e deslocou fluxo. Teve ciclo. Aí tu vê uma barrigada aqui, ó. Ó, tu vê um gráfico de fluxo que era para ter esse tipo de queda aqui. Tu vê ele formando o quê? Essa convexidade, né? Esse abaulamento aí, tá? Vou fazer aqui um desenho melhor aqui nessa parte que tá em branco. Então, tá aqui, o paciente fez força, deslocou, chegou no pico de fluxo ins. Quando ia cair, formou essa barrigada aqui, ó. Era pro fluxo ter esse desenho aqui, ó, de viés caindo, viés caindo, viés caindo, viés caindo, viés caindo. Aqui, ó. Só que tudo isso aqui, ó, foi o quê? Foi um esforço que o paciente fez acima da P20 que deformou o gráfico de fluxo. Isso aqui é conhecido como Flow Index. Ensinei para ti isso aqui lá na parte de monitorização da mecânica ventilatória ativa, né? Então, o Flow Index, ele é um marcador de esforço muscular. Eu posso ter um Flow Index menor do que 1, Flow Index maior que 1 ou igual. O Flow Index maior do que 1 é esse perfil que a gente está vendo aqui. Tu bate o olho no gráfico de fluxo e tu vê esse abaulamento. Aí bem aqui, ó, tu vê o ciclo que a máquina mandou um pouco mais baixo. Aqui tu vê um ciclo controlado.
E aqui tu vê um ciclo ativo. Então a máquina entregou isso. Só que foi pouco. Isso induziu o paciente a fazer logo em sequência, ou um pouco mais à frente, no próximo ciclo, um esforço. E tu vê o desenho do gráfico de fluxo totalmente diferente do que a máquina manda para o paciente. Tá? Então a máquina está mandando isso aqui para ele, mas acaba induzindo ele a querer mais. Tá? Sempre vai ter que ter, Walter, esse perfil aqui de ter um ciclo controlado perto de um ativo, não. Às vezes você tem todos os ciclos só assim, ó, em PCV. Tá bom? Como é que tá aí a cabeça? Tá fluindo, tá fluindo. Tá E fluindo? também vendo o desenho eu consigo identificar melhor, compreender Beleza, melhor. tá? Já já a gente vai bater os olhos já, meu Deus. Os olhos só nos vídeos de casos clínicos, tá? Pra gente contextualizar bacana, tá bom? Aham. Ah, lá, aqui, tá bom? Então, em relação às assincronias de fluxo, aqui o excessivo e aqui o insuficiente, são isso, tá? Fluxo excessivo, mais comum no modo PCV, onde eu bato o olho, gráfico de pressão. Fluxo insuficiente, mais comum agora em VCV, onde eu bato o olho, gráfico de pressão também. Só que no excessivo eu tenho um overshoot e no insuficiente eu tenho uma queda de pressão, um undershoot. Beleza? Geralmente aqui a gente está entregando um fluxo acima do que ele precisa e aqui abaixo do que ele quer, tá? Então, de fase 2, finalizamos as assincronias. E agora a gente vai entrar nas assincronias de fase 3, tá bom? Antes da gente entrar nessas assincronias, a gente vai fazer uma pequena pausazinha, tá? 10 minutinhos de pausa, tá bom? Pra gente reiniciar. Tá bom. Show. Mas eu vou retornar a gravação na ciclagem tardia, depois eu retomo a precoce, tá? Beleza? Beleza. Então bora lá. Bora falar aqui da ciclagem tardia agora, tá? Sincronia de fase 3. Então o paciente está aqui, ó. Fez força, teve o ciclo. Opa! Eu tive esse aumento de pressão aqui no final da fase inspiratória. Então isso aqui é chamado de overshoot, de forma mais comum, apesar de não ser uma terminologia técnica. Muito se utiliza esse termo aqui, overshoot de saída, tá? Isso aqui sendo relacionado à ciclagem tardia, tá bom? E essa é a forma mais comum como as pessoas divulgam essa sincronia. Viu overshoot de saída, ciclagem tardia. Viu overshoot de saída, ciclagem tardia. Isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Porque o overshoot de saída, ele é uma coisa e ciclagem tardia é outra coisa. Overshoot de saída pode ter na ciclagem tardia? Sempre vai ter. Mas nem sempre o overshoot de saída é ciclagem tardia. Tá. Conseguiu entender? Aham. Então, ciclagem tardia. Tem que ter o overshoot? Uma pergunta. Tem que ter esse overshoot de saída? Sim, tem que ter. Tem que ter. Mas não só isso. Não só isso, tá?
mas tem que ter. Agora, ó, o overshoot. Ele sempre será uma ciclagem tardia? Não. 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 Tá? Então agora, primeiro eu vou falar dessa situação aqui, ó. Dessa aqui. Tá? Primeiro eu vou falar dessa situação aqui, ó. Que é a verdade. Primeiro essa. Que é quando eu tenho ciclagem tardia e o overshoot está relacionado a ela. Tá? Primeiro ela. Então eu vou apagar isso aqui embaixo para a gente falar primeiro disso aqui. Gráfico de pressão tá aqui. Fez força. Tá aqui o overshoot. Desceu. Beleza. Só que lá no gráfico de fluxo, eu tenho uma coisa. Overshoot e eu tenho fluxo zero. Então essa combinação aqui, ó, de overshoot mais fluxo zero, isso é 100% de certeza de ser uma ciclagem tardia. Tá? Uhum. Puxar só aqui, ó. Se eu fosse fazer o esforço do paciente aqui, seria assim. Tá aqui o paciente fazendo força. Só fazer força aqui. Relaxou aqui, ó. Então, a força do paciente, ó, começou aqui. E bem aqui ele já relaxou o músculo. Tá? Bem aqui, ó. Atingiu ali o limite, né, da elasticidade pulmonar, tá? Acabou. O timing do paciente já acabou aqui. E o restante, Walter, isso aqui foi excesso de tempo que eu deixei lá. Por isso que o nome é ciclagem tardia. Daí, se tu notares nessa parte que eu risquei aqui, ó, nessa fase aqui, ó, a válvula expiratória ainda não abriu. Ela não abriu. Então, na hora que o paciente tenta, tá aqui o gráfico, pá, tá aqui o retão. Na hora que o paciente ele tenta soltar o ar aqui, ó, essa válvula tá fechada. Então, quando ele solta o ar e a válvula tá o quê, ó, fechada, a pressão não vai subir lá dentro? Sim. Puxa, ó, fecha a tua mão assim, ó, serra ela. Olha assim, tá? Coloca ela na frente da tua boca assim, ó. Puxa o ar forte pelo nariz. Puxa, 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 solta pela boca. Ó, não subiu a pressão? Uhum. Isso ocorre, como é que isso vai mostrar lá no gráfico? O overshoot. Aqui, ó. A pressão sobe. Então, essa combinação aqui, ela é perfeita. É o clássico. Clássico, clássico, clássico. Overshoot mais fluxo zero. Porque o fluxo zero aqui, ele vai te mostrar que não tá tendo o quê? Deslocamento de ar mais.
O paciente está tentando soltar, mas a válvula está fechada. Isso aqui é 100% de ciclagem tardia. Por isso que é muito mais comum nós termos essa sincronia em modos ventilatórios que controlam o tempo índice. Muito mais comum. Eu estou dizendo que é impossível em PSV? Não estou dizendo isso. Mas ela é muito mais comum em modos que você controla o tempo. Porque qual é o problema dela? É que tu deixou um tempo longo. É erro teu, da tua mão, da tua avaliação. Por isso que a ciclagem é tardia. Em PSV, ciclagem tardia pode acontecer? Como isso aqui é uma mentoria e é uma gravação fechada, eu vou utilizar para ti o mesmo termo que um grande amigo meu e professor falou a respeito disso. Ele falou assim: Walter, pode acontecer ciclagem tardia em PSV? Até pode, mas não era para acontecer. Porque em PSV, o tempo inspiratório, quem faz é o próprio paciente. O tempo ins é totalmente livre, é ele que faz o tempo ins dele. Então, como é que pode ter a sincronia de tempo, se é ele mesmo que está fazendo o próprio tempo? Não era para ter. Mas pode existir? Pode. Pode existir. É comum? Não é comum. Dúvidas? Não. A outra parte que ele falou é a que a gente pode manter gravado restrito aqui. Ele falou assim: Walter, é igual a enterro de anão. Tem enterro de anão? Tem. Mas tu já viu algum? Não. Tem. Mas nunca vi. Eu não concordo 100% com ele, porque eu já vi a sincronia. Eu já vi a sincronia de ciclagem tardia em PSV. Eu já vi. Eu sei como é que funciona em PSV. Essa sincronia. Tá? Ela funciona desse jeitinho que tu estás vendo aqui, ó. Desse jeito. Agora que eu te dei aquele embasamento, tu vais conseguir entender melhor o que eu tô querendo te mostrar aqui. Lembra que eu te falei que é uma combinação de overshoot mais fluxo zero, né? Olha para o gráfico de fluxo aqui, ó. Cadê o fluxo zero aqui? Sim. Esse desenho aqui, ele não tá diferente desse aqui, ó. Sim. Tem um fluxo zero. Vou até baixar mais. Essa aqui, ó, tá melhor. Não tá diferente desse aqui, ó. Não tá parado o fluxo em cima do zero aqui. Ele tá descendo, ó. Descendo abaixo da linha. Então existem alguns ventiladores mecânicos. Olha só, que curioso. Existem alguns ventiladores mecânicos que quando tá em modo PSV, tá? Quando tá em modo PSV, principalmente para evitar esse problema aqui, ó, que é esse aumento súbito de pressão que não era esperada. Quando ele percebe a pressão começando a subir aqui, ó, ele libera a válvula, ele abre ela para evitar esse excesso de pressão. Só que qual que é o problema? Na hora que ele abre a válvula, nada vai segurar o fluxo mais, está aberto. Então esse fluxo expiratório, ele apresenta uma grande anomalia aqui. Tu percebes que ele vem abaixo da linha de base e depois ele sobe. Isso aqui não era para ter.
Ah, Walter, mas eu vi isso na ciclagem precoce. Não, 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 não. Olha só aqui, ó. O pico de fluxo Waze aqui bonitinho, ó. Uhum. Entendeu? Sim. Então toda essa oscilação aqui, ó, tá ocorrendo porque a válvula tá liberada. Então em PSV, a ciclagem que é tardia, ela é caracterizada por uma queda do fluxo abaixo da linha de base. Cara, isso é difícil e super complicado de explicar, porque isso é uma exceção à regra. Então, tudo que é exceção à regra, a gente não pode tomar como uma verdade absoluta. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com um ventilador que tenha esse mecanismo adaptativo aqui. Mas é aquela coisa, é um enterro de anão. Tá aqui, ó, tá te mostrando. Sim. Então, se alguém falar pra ti, ah, não existe ciclagem tardia em PSV. Eu era um que falava isso até pouco tempo. Por quê? Não tem lógica nenhuma existir. Se eu tô num modo ventilatório, que é o PSV, que o paciente conduz o próprio tempo, como é que eu posso ter uma sincronia de tempo? Que a minha influência aqui é mínima. Mas tem, existe. Isso gerou uma discussão até um certo tempo, tá, na internet. Aí eu postei alguma coisa, depois o Ângelo postou outra coisa. A gente foi conversando, o Lucas postou alguma outra coisa também. O Luiz Felipe, em particular comigo, a gente foi discutindo. E realmente a gente chegou a um critério de que existe sim ciclagem tardia em PSV, mas não é para ter, tá? Não é para ter. Beleza? Uhum. Descrição. Se a outra, a precoce, é um tempo ins curto, a tardia é quando tu programas um tempo inspiratório longo, um tempo ins maior que o tempo inspiratório neural do paciente. É um excesso de tempo ins. Então vamos pensar em algumas situações aqui. Eu botei uma para cada modo, tá? Modo PCV, eu controlo o tempo. Então se eu tiver em PCV e está acontecendo uma provável ciclagem tardia, a causa é porque o tempo in está longo. Como é que eu resolvo isso? Diminua o tempo inspiratório. Como é que eu diminuo o tempo ins em PCV? Simples. Se o tempo é 1 segundo, eu baixo para 0,9, 0,8. É direto isso. Só que agora, se tu tiver em PSV, tá? E tu estás ali tendo uma provável ciclagem tardia. Como é que eu influencio o tempo? Não controlo, tá? Mas como é que eu influencio o tempo no modo PSV? É pela porcentagem de ciclagem. Então, se eu quero influenciar, deixar ela menor, eu tenho que pegar a minha porcentagem de ciclagem e baixar ela. Beleza? Beleza. Tá? A porcentagem de ciclagem baixa, tá? Na verdade é o contrário, ó. Até eu me confundi. A porcentagem de ciclagem baixa, ela vai induzir ao tempo inspiratório maior, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Caneta, tá? Então vamos dizer que tu tem aqui gráfico de fluxo. Pá, aqui é 100%, tá? Do pico. E bem aqui tá o zero. Bem aqui a linha do zero. Pá, 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 pá. E tu deixou a porcentagem de ciclagem lá embaixo, ó. Tá ciclando lá embaixo. Tá bem próximo, né? Então aqui 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Opa! Então 10% tu deixou a tua porcentagem de ciclagem. Então, quando você deixa uma porcentagem baixa, o tempo inspiratório ele fica o que? Influenciado a ser maior. Esse é o problema. Se está em PSV, eu tenho que pegar essa porcentagem de ciclagem e subir ela, tá? Para quanto? Não sei. Vai, bota para
30, bota em 50, tá? E vê se resolve o problema, tá? Então, independente do modo ventilatório que tu esteja, se é PCV, se é PSV, se é em volume, tu tem que encontrar a forma de diminuir o tempo inspiratório, tá? Então, se o Uhum. problema é em PCV, então tu tem que pegar o tempo ins e fazer o que com ele? Diminuir. Se tá em PSV, tu tem que pegar a porcentagem de ciclagem e fazer o que com ela? Aumentar. Tá aqui o exemplo, ó. De 10 tem que aumentar, sei lá, para 40%, não sei. Se tá em volume controlado, tu tem que pegar esse fluxo e aumentar. Porque o fluxo mais alto, ele leva a um tempo ins menor. Então, tudo isso são formas o quê? De diminuir o tempo inspiratório. Diretamente ou indiretamente. Como é que é diretamente? É mexendo direto no tempo ins. Se a tua máquina e o teu modo tiver isso, faça. Como é indiretamente? É mexendo na porcentagem de ciclagem, é mexendo na, na taxa, é mexendo na taxa de fluxo inspiratório. São formas indiretas. Mas todas elas é querer mexer no tempo, ou diretamente ou indiretamente. Tá? Então a ciclagem tardia é esse excesso de tempo ins que está lá na máquina. Dá teu jeito de diminuir. Tá bom? Sim, sim. Show. Vamos falar agora da ciclagem que é precoce, que eu não tava gravando, tá? Mas como a gente bateu bem esse martelo nela, vai ficar até mais simples de tu compreender. Como é que eu identifico melhor essa ciclagem precoce? Gráfico de fluxo, sem sombra de dúvida. Especificamente nessa fase aqui, ó, expiratória, tá? Então, o que que era esperado? É eu ter um pico de fluxo eixo. E cadê esse pico? Não tem. Foi cortado. Por que foi cortado? Porque o paciente está fazendo ainda força inspiratória, mas acabou o tempo ins. Acabou o tempo ins. E sempre que o paciente faz força inspiratória, o que, que acontece com o gráfico de fluxo? Ele sobe. E foi justamente isso que aconteceu aqui, ó. Subiu. Daí a fase do pico de fluxo aqui, ó, também sumiu. Tudo bem? Independente do modo ventilatório, a fase expiratória, ela é livre. Então esse padrão aqui, esse desenho, vai ser igual a volume, tá? Se eu tiver, por exemplo, um gráfico de fluxo no modo volume, tá aqui, ó, fluxo quadrado. Como é que fica a ciclagem precoce? Opa! Desse jeito. Tu observas uma oscilação gráfica muito próxima aonde deveria ser o pico de fluxo eixo. Muito próxima. Porque se tu tiveres uma oscilação gráfica mais distante do pico de fluxo expiratório, pode ser uma outra assincronia. Qual é? Tá ouvindo? Tô ouvindo. E aí? Qual é? Seria ciclagem precoce? Ciclagem precoce está aqui, ó. Ciclagem precoce. E isso aqui, qual é? Quando essa oscilação gráfica que eu estou vendo aqui, o que que significa? O que está acontecendo aqui? É o paciente fazendo o quê? Força. É o esforço. Ele fez esforço aqui? Fez. Teve ciclo? Teve. Teve ciclo? Cadê Não, o não teve. ciclo? Não teve. Qual é essa sincronia que ele faz força
mas não consegue o ciclo? Tá confuso ainda. Não, pensa comigo. O paciente faz força para respirar. Sim. A máquina vê isso acontecendo? Vê, tá aqui, ó. Não escreve quando eu estiver te falando, que tu não vai ver o que eu tô desenhando aqui, ó. Olha para cá, tá? Tá. Olha só. O paciente fez força aqui, não fez? Uhum. Máquina identificou, tá aqui, ó. Tá. Só que ele queria que tivesse o quê? Um ciclo novo aqui, ó. Teve isso? Não. Não, não teve. Como é essa sincronia que ele faz força e não consegue? Não, não é o disparo tardio. Não. O Não. disparo tardio é o disparo que acontece de forma tardia. Acontece ele? Não. Acontece. Não, tu falou de disparo Não, tardio. sim. O que é o disparo tardio? É isso aqui, ó. O paciente faz força. Cadê o ciclo? Nada. Faz força. Cadê o ciclo? Nada. Ele tá fazendo força. Opa, aqui ele fez o ciclo. Então, esse atraso aqui, ó, é disparo tardio. Tá? Disparo tardio. Beleza? Uhum. Mas isso aqui é diferente, ó. Opa, isso aqui é diferente. O paciente fez força aqui? Fez. Cadê o ciclo? Não teve. Que assincronia é essa? Seria a ciclagem tardia, então? Não, calma, calma, calma. Ciclagem tardia a gente já, ó, falou, tá? Tá? Vou ter que fazer um desenho lá. Aquele mesmo desenho eu preciso que tu te concentre ao máximo para tu lembrar, ó. É isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui tudinho, tá? Vamos lá, com calma. É a última sincronia já. Vou apagar isso aqui. Depois tu te preocupa para anotar, tá? Uhum. Foca aqui em acompanhar aqui que eu vou falar para ti. Então, olha só. Fazer com bastante calma aqui pra gente pegar isso que é importante. Porque confunde mesmo, tá? No final eu vou fazer um compilado dos desenhos aqui. Vai ficar bem legal. Vamos lá. Vou fazer aqui modo... Essa caneta aqui. Modo... Volume controlado, tá? Olha pra Tá. cá, ó. Modo volume controlado. Tá bom? Tá aqui o gráfico de fluxo, quadradinho, tá? Tá aqui o pico, olha pra cá. Olha pra cá, tá? Tá aqui o pico de fluxo expiratório. Opa! Só que teve uma oscilação aqui, ó. Bem discreta, inclusive, tá? Olha aqui assim, ó. Oscilou aqui. Quer que eu faça mais evidente para ficar melhor? Faço. Opa! Aqui, ó. Oscilou aqui, ó. Se tu perceber, essa oscilação, ela tá o quê? Distante do pico de fluxo eixo. Uhum. Tem um pico de fluxo expiratório mais distante dessa oscilação. Por que que oscilou isso aqui? Isso aqui é o esforço inspiratório do paciente. Ele fez força? Fez. Cadê o ciclo? Não teve. Então isso aqui é uma situação de um disparo Ineficaz. ineficaz. Tá? Por que que eu tô falando de disparo ineficaz de novo? Que eu falei lá no
mentoria, minha primeira aula de assincronia. Tô falando de novo dele para falar sobre a ciclagem precoce, porque confunde um com o outro. Porque a alteração gráfica é muito parecida. Muito parecida. Daí eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo, ainda no modo VCV, vou fazer um tempo um pouco menor. Tá na fase já expiratória, já começou. Só que agora eu tenho um padrão de oscilação também, tá oscilando o fluxo na fase expiratória. Só que esse padrão de oscilação, ó, aconteceu muito, 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 muito próximo aonde? Ao pico de fluxo ex. Tanto que em algumas situações ele nem aparece. Cadê ele? Ele não aparece. Isso aqui, ó, também é o quê? Esforço, também é inspiratório do paciente. Também é. Só que esse aqui é um esforço inspiratório que ele começou na fase ins e ele passou para a fase ex. Por isso que ele alterou o gráfico aqui na fase expiratória também para cima. Aqui foi para cima e aqui para cima também. Em ambos. Só que nessa situação aqui, o problema está ocorrendo porque o tempo inspiratório que eu deixei, ele é um tempo curto. É um tempo inspiratório curto. O paciente queria mais tempo, acabou. Então, quando essa oscilação gráfica aqui na fase expiratória for muito próxima ao pico de fluxo ex, às vezes até abortando, isso aqui está mais relacionado com uma ciclagem precoce. São muito parecidos, muito, muito parecidos, mas muito mesmo. Muito parecidos. A dica que eu posso te dar é essa, tá? Outra dica top, 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 que pode te ajudar. Ciclagem precoce. Ciclagem precoce, tá? E também a tardia. Elas só existem em ciclos ativos. Só. Só existem ciclos ativos. Só. E o disparo ineficaz, Walter? Ele só existe ciclo após ciclo controlado nos dois. Nos dois, tá? Então, ó. Olha só. Hum. Deixa eu apagar logo tudo aqui para falar um pouquinho mais sobre essa pegadinha aí, tá? Então bora, escolhe um modo aí que tu quer. Qualquer um. PCV. Aqui, modo PCV. Beleza. Vamos lá. Aqui para ciclo controlado, ó. Beleza? Ciclo controlado, tá? Como é que fica o gráfico de fluxo? Como é que fica o gráfico de fluxo num ciclo controlado? Assim. Sobe.
Então aqui o ciclo é controlado. Tá lá o Czinho, ó. Czinho de controlado. Quem disparou esse ciclo aqui? A máquina. Só que bem aqui teve alguma coisa e bem aqui teve alguma coisa. Quando o paciente faz esforço inspiratório, o que acontece com o gráfico de pressão? Cai. E o de fluxo? Sobe. Lembra que um espelho do outro, né? Lembra que um é o espelho do outro, tá? Então a pressão cai, fluxo sobe. Só que aqui teve esforço, o INS teve. Cadê o ciclo? Não teve. Isso aqui é um disparo ineficaz. Dentro do quê? Dentro não. Mas logo após um ciclo que é o quê? Controlado. Tá? Mesmo modo. Tá bom? Mesmo modo. O paciente fez força. Beleza. Opa, agora foi o paciente que fez força. Teve ciclo? Teve ciclo. Sim. Acabou o tempo INS. Só que bem aqui ele tentou respirar de novo. Não rolou nada. Beleza, fica aí. Mentaliza. Bora fazer o gráfico de fluxo agora. Que é a linha do fluxo. O paciente começou a deslocar fluxo, beleza. Teve pico de fluxo INS, beleza. Ciclou fase ex, beleza. Chegou lá na frente. Opa. Teve alguma coisa lá, tá? Então aqui eu tive uma queda de pressão. Aqui eu tive uma subida de fluxo. O que é isso aqui? Esforço inspiratório. Sim. Aqui a pressão cai e aqui o fluxo sobe. Teve ciclo? Não. Então, nas duas situações, é o quê? Disparo ineficaz. Só que qual foi a diferença? É que aqui, o início de tudo era um ciclo controlado. E aqui foi ciclo ativo. Ativo. Então, o disparo ineficaz, Yasmin, tá? O disparo ineficaz, ele pode ocorrer tanto que após um ciclo controlado, quanto após um ciclo ativo. Tanto um quanto o outro. Basta que tenha isso aqui que você está vendo, ó. Isso aqui. Teve esforço? Teve. Tem certeza que é esforço? Tenho. Eu fiz uma pausa, segurei a pausa ex, ele fez força. É ele, sim, fazendo força. Tá, beleza. Então é ele fazendo força. Ele fez força. Teve ciclo? Não. É disparo ineficaz. É um disparo ineficaz. Beleza? Beleza. Agora, vou apagar tudo isso aqui. E ainda manter o modo PCV que foi o que você escolheu. Tá? Uhum. Para eu falar que o problema é de ciclagem, o que é o problema de ciclagem? É quando o tempo inspiratório que eu programa, ele não tá combinando, tá? Com o tempo ins do paciente. Aqui eu tenho o tempo ins do ventilador mecânico e aqui do tempo ins. Qualquer sincronia de ciclagem que seja, qualquer uma, é quando isso aqui não tá rolando. Eu não tô falando de duas partes aqui, máquina
paciente. Então, as sincronias de ciclagem, elas só podem ocorrer dentro de ciclos ativos. E isso é diferente, né, do que eu acabei de te mostrar da disparo ineficaz, não é? Sim ou não? Sim. Tu viu que eu tinha disparo ineficaz antes de ciclo controlado e depois eu desenhei aqui ativo. Ativo. Nas assincronias de ciclagem, não. Não tem essa possibilidade. O ciclo obrigatoriamente tem que ser ativo. Tanto uma quanto a outra. Mas como a gente está falando aqui de ciclagem que é precoce, vou fazer o gráfico de fluxo aqui no modo PCV. E veio, o paciente deslocou fluxo, atingiu o pico de fluxo eixo, que eu aloprei também. Aqui, tá? Teve oscilação? Teve oscilação no gráfico de fluxo na fase expiratória? Teve. Ela está próxima do pico de fluxo ex ou longe? Próximo. O ciclo é ativo? Não, é controlado. Não. Se for controlado, isso aqui não é ciclagem precoce. É isso que eu estou te falando. As sincronias de ciclagem, elas só ocorrem se o ciclo for ativo. Tá. Tá? Beleza, tá aqui o ciclo ativo. Teve oscilação na fase de fluxo eixo? Teve? Teve. Teve. Tá próxima ao pico de fluxo expiratório? Sim. Então isso aqui é uma ciclagem precoce. Tá? Agora, aqui ao lado. O paciente fez força. Deslocou fluxo. Beleza. Então o ciclo aqui é ativo, tá? Uhum. Bora ver se tu pegou. Teve oscilação na fase ex aqui? Teve. Aqui, ó. Tá próxima ao pico de fluxo expiratório? Não. Então isso aqui é o quê? Disparo. Perfeito. Ah, Walter, mas nos dois é ciclo ativo. Não interessa. O disparo ineficaz pode acontecer após qualquer tipo de ciclo. Mas as assincronias de ciclagem, não. As assincronias de ciclagem, não. Beleza? Beleza. Agora Show? entendi. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um compilado, tá? Eu achei que a gente fosse finalizar esse módulo de assincronias hoje, tá? Mas a gente vai precisar de mais um dia, tá bom, Yasmin? Por quê? Porque eu não quero correr com um conteúdo, tá? Porque eu queria te mostrar aqui um compilado que é muito importante. Tá bom? Então, a primeira sincronia que nós falamos na nossa mentoria foi o disparo ineficaz, tá? Sim. Então, aonde é que é característico de ver? Aqui, ó. Gráfico de fluxo. Aqui, ó. Isso aqui é típico de disparo ineficaz. Então, qual que é o tradicional? O macete, aquele gráfico que nunca vai esconder. Gráfico de fluxo em qualquer modo, tá? Fase expiratória. Quando essa oscilação ocorre mais
distante do pico de fluxo expiratório. Tá? Beleza. Depois dessa sincronia de disparo ineficaz, nós falamos do autodisparo. Autodisparo. Onde é que é mais comum de observarmos ali o autodisparo? Vou fazer aqui um gráfico de pressão. Peraí. Vou fazer melhor. Tá? Gráfico de pressão. E a gente observa o quê? Discretas quedas de pressão. Muito relacionado com a própria frequência cardíaca. Tá? Dá para ver isso no gráfico de fluxo? Dá. Mas geralmente essas oscilações, elas são comuns de nós observarmos mais no gráfico de pressão. Mas dá para ver nos dois também. Tá bom? Isso aqui é uma das causas. E aqui o autodisparo. Autodisparo. Falamos de disparo ineficaz, autodisparos e falamos do delay de disparo. Tá aqui o delay. O paciente fez força. Fez. Aqui, ó. Só que ele começou a fazer força aqui. Mas o ciclo só começou aqui. Então, todo esse tempo aqui, ó, foi um atraso. Ele fez força? Fez. Ele teve o que ele quer? Teve, mas de forma atrasada. Então, um termo mais atual. Disparo tardio. Ou delay. Tá bom? Faltam mais duas. O paciente fez força, teve ciclo e ele fez, ainda continuou fazendo força. Teve outro. Então aqui, ó, o paciente fez força e aqui ele fez força. Essa minha seta ficou meio vagabunda. Pera aí. Fez força, fez força. Então o próprio paciente iniciou tudo isso aqui. Qual que é o nome dessa aqui? Duplo disparo. Dá para ver no de fluxo? Também dá. É só você ver dois ciclos empilhados ali. Como é que ficaria isso aqui no gráfico de volume? O volume subiu. Eu estava caindo. Opa, empilhou. Subiu de novo. Desceu. Então esse empilhamento de ar aqui é muito perigoso. É a sincronia mais perigosa? A mais perigosa. Qualquer tipo de duplo disparo. Tá bom? Beleza? Beleza. A última sincronia de disparo. Ciclo controlado. Opa! Ciclo ativo. Então o paciente, ó, ele fez força aqui, ó. Teve duplo disparo aqui? Teve duplo disparo. Vou fazer até melhor esse desenho para ficar bem mais característico. Ciclo controlado. Opa! Aqui, ficou bem mais parecido. Tá? Então o paciente, ó, fez força aqui, ó. Sim.
E aqui ele fez força? Não, não fez força. Então aqui em cima esse ciclo foi um ciclo ativo, totalmente ativo. Ó. E aqui um controlado. São muito parecidos, muito, extremamente parecidos. Só que esse de baixo é um disparo reverso. Acabou a sincronia de disparo? Acabou. Agora as de fluxo. De fluxo. Eu tenho um fluxo excessivo, que é quando eu tenho essa formação do overshoot, fluxo excessivo, que é essa espícula, ó, essa formação desse overshoot no início da fase INS, Sim. tá? Posso ter também um fluxo que é insuficiente. Vamos lá, só para contextualizar melhor. O fluxo excessivo é mais comum de nós encontrarmos aqui, ó, modo PCV, tá? Desse perfil aqui, lá no gráfico de pressão. Tá bom? E o insuficiente? Vamos lá para o insuficiente. O paciente fez força. Tá aqui o gráfico de pressão e opa, caiu o gráfico de pressão. Então aqui eu tive uma queda de pressão. Aqui um fluxo insuficiente. Mais comum em VCV. Como é que é o nome dessa oscilação aqui no gráfico de pressão, no fluxo excessivo? Overshoot de entrada. E aqui no fluxo insuficiente, o nome dessa queda? Undershoot. É comum hoje em dia o undershoot falar? Não, não é. Mais antigo, tá? Acabou as sincronias de fluxo. Bora para as sincronias de ciclagem. Vou fazer um gráfico aqui de fluxo em VCV também. Opa. Opa. Aqui, ó. Teve oscilação de fluxo aqui. Olha o que eu deveria ter aqui, ó. Que sumiu, ó. Cadê o pico de fluxo IS? Cadê ele? Cadê? Não tem. Tá? Então essa oscilação aqui próxima ao pico de fluxo expiratório dentro de um ciclo ativo obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, tá bom? É uma ciclagem precoce. Olha a ciclagem precoce e olha o disparo ineficaz. Muito parecidas as oscilações. Só que uma pode ser logo após um controlado ou ativo, não importa, tá? A melhor dica é quando está longe aqui do pico de fluxo eixo, mas as sincronias de ciclagem é obrigado, tem que ser ciclo ativo. E ela é próxima ao pico de fluxo expiratório e às vezes até mesmo que abortando, cortando ele. Tá bom? Beleza. Vamos para a ciclagem que é tardia agora, tá? Ciclagem tardia.
Vou fazer aqui em cima um gráfico de pressão. O paciente fez força, teve ciclo. Só que no final da fase ins, opa, a pressão subiu. Basta só isso? Não. Para ter 100% de certeza, não. Não basta. Precisa ter também o quê? Deixa eu fazer até um pouquinho mais afastado. Bem aqui assim. Precisa ter essa combinação aqui, ó. Tem overshoot? Tem. Tem válvula fechada? Tem. Aqui o paciente tentou expirar, tentou, mas ele não conseguiu. Por isso que a pressão subiu, tá? Sendo assim, aqui é uma ciclagem tardia. Aqui foram todas as assincronias. E todas as dicas nos principais gráficos que a gente consegue ver, tá? O disparo ineficaz é mais fácil de nós vermos no gráfico de fluxo. As oscilações que acontecem no alto disparo, você consegue ver nos dois, tanto no de fluxo ou no de pressão. Consegue ver nos dois, tá? O delay de disparo, o disparo tardio, é mais fácil ver no gráfico de pressão. Duplo disparo pode ser tanto no de fluxo, tá? Mas principalmente no de pressão. Vou deixar aqui um de pressão, que foi justamente o que eu desenhei. Porque no de pressão, tu consegues ver com precisão que é o paciente disparando aqui e é o paciente disparando aqui. No de fluxo, tu não consegue ver isso. É mais difícil, tá? Mas duplo disparo, mais fácil nós vermos no gráfico de... Analisando bem o gráfico de pressão. Disparo reverso, mesma coisa. Gráfico de pressão. Principalmente para ver essa diferença aqui, ó. Que o ciclo foi controlado, depois teve um ciclo ativo. Tá? Beleza? Fluxo excessivo. Modo PCV, gráfico de pressão. Fluxo insuficiente, modo VCV, também no gráfico de pressão. Ciclagem precoce, qualquer modo ventilatório. Qualquer modo ventilatório. Tá? Mas tem que ser no gráfico de fluxo. E especificamente o fluxo expiratório. É a fase expiratória aqui, ó. Ciclagem tardia. Tem que ter uma combinação de fatores. Tem que ter no gráfico de pressão o overshoot. Sim. E tem que ter no gráfico de fluxo o fluxo zero. Você tem que observar a válvula fechada aqui. Se tiver essa combinação, 100% de certeza
que é ciclagem tardia. E tem que ser um ciclo ativo aqui, Walter? Sim, obrigatoriamente. Ativo. Lembra, só existe assincronias de ciclagem dentro de cicloativos. Dentro de cicloativos. Então, esses desenhos aqui que eu fiz, ó, é algo que tu pode, com o tempo, treinando fazer. Treinando fazer. Tirando da cachola e tal. Coloca do lado isso aqui que tu acabou de ver e tenta reproduzir. Tenta fazer o teu mapa. De tanto eu fazer de formas diversas sempre, eu nunca dou a mesma. É incrível. Já dei, sei lá, de palestra, aula, mentoria. Eu perdi o número de contas de quantas vezes eu falei sobre a sincronia, mas é impressionante. Eu nunca dou a mesma aula. Nunca. Porque tu vai esforçando, vai criando os métodos, e vai ficando o quê? Fácil de identificar. Aí quando tu chega na frente da máquina, do ventilador mecânico, tu reconhece que é aquilo com mais facilidade. Tá bom? Só pra gente Tá bom. finalizar aqui, ó, ainda nas assincronias de ciclagem, a precoce nós falamos. Cadê aqui, ó? O pico de fluxo está abortado aqui, ó, tá? Então, dentro da precoce, a principal causa é porque o tempo in está curto. Então, tu tem que dar um jeito de aumentar ele. Aí, tu tem que olhar para o modo. Se tu tem que aumentar ele em PCV, aumenta o tempo ins. Se tu tem que aumentar o tempo ins em PSV, então tem que trabalhar com uma porcentagem de ciclagem ao contrário dessa, mais baixa. Se a alta é a causa, a resolução é a porcentagem de ciclagem mais baixa. Se está em volume e o fluxo alto gera um tempo ins curto, então como é que tu aumenta o tempo ins nessas condições? Deixando um fluxo mais baixo para aumentar o tempo ins. É a melhor forma? Não é a melhor forma, mas tem que descrever isso porque é uma possibilidade, tá? O tempo inspiratório nunca esquece. Eu posso mexê-lo direta ou indiretamente. Como é diretamente? Olha o tempo e mexe, aumenta ou diminui. Como é indiretamente? Aí depende do modo. PSV, a forma principal de influenciar indiretamente é mexendo na taxa de porcentagem de ciclagem. Se tiver em volume, depende da máquina. Tem máquina que mesmo em volume tem tempo. Ótimo. Acho as melhores. Mas tem máquina que em volume o tempo ins não é a variável direta. Ele está lá, mas é indireto. Tem que mexer aonde nele? Em fluxo. Aqui, aonde a gente trabalha, não tem esse ventilador com isso aqui, tá? Mas ele é bem comum em outras regiões. Modo VCV, com o fluxo sendo a variável direta e o tempo indireto. Ciclagem tardia. Tá aqui, ó. Já falamos a respeito das principais causas e resoluções. Tá bom? Se em uma o problema era que tinha pouco tempo, a outro problema vai ser muito tempo. Se aqui na ciclagem precoce tu tem que aumentar o tempo ins, aqui na tardia tu tem que reduzir. Então, quando tu fala de uma, tu acaba falando das resoluções da outra. Tá? Tranquilão? Tranquilo. Beleza. Então, o tempo de mentoria foi mais ou menos dentro do que eu tinha programado pra gente fazer, tá? Mas a gente vai precisar mais de uma data, tá bom? Pra gente poder finalizar e passar os casos clínicos com mais calma, tá? Deixa eu só abrir aqui a tua Face Front. Traduzindo para o português, tua lataria. E aí, dá um zig, não dá? Hã? Dá um zigzinho, não dá? É. Chega uma hora que o tique e o teco já começa a... Já começa a falhar. Tá? Mas o que é importante, Yasmin, é que a gente criou
Estamos criando aqui um bom material de estudo para ti. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Entendeu? Beleza. Aí tu Manda vai me mandar depois o dia que tu tem disponível? agora. Agora porque tá apertado nesse mês de novembro já. Uhum. Bora fazer agora. Acho que a gente não vai demorar tanto assim na nossa próxima mentoria, tá? Talvez uns 30, 40 minutos, no máximo ali estourando 1 hora e tal. Só se eu for jogar agora, acho que vai ser muito conteúdo só para um dia, tu não vai conseguir mais. Não vai ser tão eficiente. Eu quero que tu participe mais, sabe, do último. Ó, Tá. hoje é dia 7. Deixa eu pensar aqui. Ah, hoje é dia. Como é que tá teu dia 14? Cai numa quinta-feira. Tá de boa. Dá para ser pela manhã? Dá. Então pronto. 8 horas? Mesmo horário, tá? Vou botar aqui. Dia 14 a gente já inicia. Yasmin, Pronto. hoje, tu vai estar de plantão? Vai, né? Hoje, 8h30 da noite, eu vou participar de um evento gratuito, tá? Geralmente eu publico, na verdade, compartilho. De vez em quando eu coloco lá no grupo Eu vejo. alguns eventos gratuitos e tal. Só que esse de hoje eu vou participar, tá? O professor Marden me convidou e o tema vai ser SDRA, tá? Ele vai abordar a parte mais estrutural, classificações, atualizações e tal. E eu vou trazer informações novas que foram discutidas no VM Expert, que se relacionam a SDRA, tá? Então a gente vai ministrar hoje junto, não vai demorar tanto assim, tá? Nem se compara esse tempo de mentoria que a gente leva. Acho que no máximo vai demorar ali estourando 1 hora de evento, tá? De aula. E a gente vai apresentar. Então participa hoje, tá? Tá. Se tiveres algum outros grupos de outros profissionais e tal, quiser divulgar, pode divulgar. O Marder já me mandou aqui o link. E eu já vou compartilhar contigo, tá bom? Tá bom, então. Fechou? Fechou. Então é isso. Tudo Muito certo. obrigada. E até dia 14. 14. Tá bom? Um abraço. Tchau, Tá. tchau. Tchau.